Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have. Oh, that's a very large debate. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, una domanda complicatissima. Yeah, we just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Direitos humanos são os direitos que tu tens simplesmente porque és humano. É como se instintivamente esperássemos e merecêssemos ser tratados como uma pessoa com o direito de viver livremente, de dizer o que pensamos e de ser tratado como igual. Há muitos tipos de direitos. A maioria aplica-se a um certo grupo. Mas os direitos humanos são os únicos que se aplicam a todos, em todo o lado. Isso significa a crianças, a velhos, pobres, jogadores de basquetebol, rappers, professores, africanos, índios, albaneses, cristãos, muçulmanos, cabalistas, ateístas, à tua mãe, ao teu pai, ao teu vizinho do lado e a ti. Todos têm os mesmos direitos humanos. Por outras palavras, eles são universais. Mas a questão é, o que são? Name the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acordo com as Nações Unidas, existe um total de 30 direitos humanos, que estão normalmente agrupados e chamam-se apenas direitos humanos. Eles aparecem todos na Declaração de Direitos Humanos, que é o documento mais aceito no mundo sobre o tema. Mas demorou bastante tempo a aparecer. Ao princípio não haviam direitos humanos. Se estivessem no grupo certo, estavam a salvo. E se não estivessem, bem, não estavam. Mas um homem chamado Ciro o Grande decidiu mudar isso. Depois de conquistar a Babilónia, ele fez algo bastante revolucionário. Ele anunciou que todos os escravos eram livres. Ele também disse que as pessoas tinham a liberdade para escolher a sua religião, não importando a que grupo faziam parte. Eles documentaram as suas palavras numa tableta de barro conhecida como o Cilindro de Ciro. E foi assim que os direitos humanos nasceram. A ideia espalhou-se rapidamente para a Grécia, Índia e, por fim, para Roma. Eles repararam que as pessoas seguiam naturalmente certas leis, mesmo se não lhes fosse dito. Eles chamaram a isso lei natural. Mas isso continuou a ser violado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde, em Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo um rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos e elas estavam agora a salvo daqueles no poder. Algo assim. Ainda levou um grupo de rebeldes britânicos a declarar a sua independência antes que o rei percebesse que todos os homens são criados com direitos iguais. Não quer dizer que ele gostou da ideia, mas não podia pará-los e a América nasceu. Os franceses seguiram imediatamente com a sua revolução para os seus direitos. A sua lista era longa e eles insistiam que esses direitos não foram inventados, eles eram naturais. A concepção romana de lei natural tinha-se tornado direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Em França, um general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se imperador do mundo. Ele quase conseguiu, mas os países da Europa juntaram-se e derrotaram-no. E direitos humanos eram de novo um tema quente. Eles escreveram acordos internacionais a garantir muitos direitos pela Europa. Mas só na Europa. Isso de algum modo não incluía o resto do mundo. Em vez disso, eles foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Mas então, um jovem advogado da Índia decidiu que já chegava. O seu nome era Mahatma Gandhi. E frente à violência, ele insistiu que todas as pessoas na Terra tinham direitos, não só na Europa. Por fim, até os europeus começaram a concordar. Mas não ia ser fácil. Surgiram 2 guerras mundiais e Hitler exterminou metade da população judia da Terra em campos de concentração horríveis. 90 milhões de pessoas morreram. Os direitos humanos nunca estiveram tão próximos da extinção.
E nunca o mundo esteve tão desesperado por mudança. Portanto, os países da Terra juntaram-se e formaram as Nações Unidas. O seu propósito básico era reafirmar a fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor da pessoa humana. Mas o que são os direitos humanos? Foram as proclamações de Ciro? As leis naturais de Roma? As declarações de França? Todos pareciam ter uma ideia ligeiramente diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, finalmente concordaram num conjunto de direitos para todos. A Declaração Universal de Direitos Humanos. A concepção francesa de direitos naturais tornou-se finalmente direitos humanos. Em resumo, ao princípio só umas pessoas afortunadas tinham quaisquer direitos. Até que um desses homens decidiu: ei, outras pessoas também deveriam ter direitos. O que foi ótimo, exceto que nem todos concordaram. E só demorou alguns milhares de anos de guerras, declarações e mais guerras até que todos finalmente concordassem que os direitos humanos deveriam aplicar-se a todos. E viveram felizes daí em diante. Exceto por um pequeno problema. Se as pessoas têm o direito a comida e abrigo, por que é que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias? Uma em cada 5 segundos. Se as pessoas têm liberdade de expressão, por que é que existem milhares de pessoas em prisões por dizerem o que pensam? Se as pessoas têm direito à educação, por que é que mais de 1.000 milhões de adultos são incapazes de ler? Se a escravatura foi abolida, por que é que 27 milhões de pessoas ainda estão escravizadas hoje em dia? Mais do dobro do que em 1800. A questão é que a Declaração Universal de Direitos Humanos não tinha a força de lei. Era opcional. E apesar de muitos documentos, convenções, tratados e leis, é ainda pouco mais do que palavras numa página. Então a questão é: quem tornará essas palavras uma realidade? Quando o Dr. King marchou por igualdade racial, ele estava a marchar para direitos que foram garantidos pelas Nações Unidas durante mais de 2 décadas, mas ainda assim ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou pela justiça social nos anos 90, o seu país já tinha acordado abolir tal discriminação durante mais de 40 anos, mas ainda assim ele lutou. Aqueles que lutam hoje contra a tortura, pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis. São pessoas, jovens, mães, pais, professores, indivíduos de pensamento livre que se recusam a ficar calados, que compreendem que os direitos humanos não são uma lição de história, não são palavras numa página, não são discursos ou anúncios ou campanhas de relações públicas. Eles são as escolhas que fazemos todos os dias como seres humanos. Eles são a responsabilidade que todos temos em comum de respeitar uns aos outros, ajudar uns aos outros e proteger aqueles em necessidade. Como Eleanor Roosevelt disse, onde é que os direitos humanos começam, afinal? Em pequenos lugares, perto de casa, tão perto e tão pequenos que não podem ser vistos no mapa do mundo. No entanto, eles são o mundo da pessoa individual, o bairro em que vive, a escola ou o colégio que frequenta, a fábrica, quinta ou escritório onde trabalha. Esses são os lugares onde cada homem, mulher e criança procura justiça igual, oportunidade igual, dignidade igual e sem discriminação. A não ser que estes direitos tenham significado aí, eles terão pouco significado em quaisquer outros lados.